Atos 20 e 28. Olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de vos admoestar com lágrima a cada um de vós agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança a todos os santificados. 1 Coríntios 15, 34. Vigiai juntamente e não pequei, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha vossa. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ele tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus por esta última expiação. Eu espero que você tenha estado feliz. Nós falamos sobre o conceito de expiação, falamos sobre a origem dos sacrifícios, propósito, a natureza do sacrifício, falamos sobre a questão dos tempos, falamos sobre os tipos de sacrifício de Israel: expiação, restituição, adoração, comunhão e paz. Falamos sobre a questão do sangue, desde o sangue que Deus mandou matar o animal até Jesus. Falamos porque Deus não quis mais o sacrifício. Falamos sobre a questão da comparação entre o cordeiro apresentado a Jesus como o cordeiro de Deus. Falamos sobre os tipos de oferta dada ao Senhor. Falamos sobre o que era a cruz. Falamos sobre o que era a Páscoa e o significado em Cristo. Falamos sobre as festas de Israel. Falamos sobre o tabernáculo envolvendo o átrio, o santo e santíssimo, envolvendo cada peça em relação a Jesus, em relação à salvação e à cruz. Falamos também sobre a questão da arca de Deus, os nomes que ela recebe, e falamos sobre que a morte de cruz é expiação, propiciação, substituição, redenção, reconciliação, ordenação, proclamação, convocação, proposição e salvação. Na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos falar sobre salvação envolvendo os seguintes assuntos: justificação, regeneração, santificação, predestinação e eleição. Essas são as doutrinas fundamentais da igreja. É inconcebível que você que diz que é um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo, que você tem a obrigação como sacerdote, você vir a uma igreja, deixar dízimo e oferta, e você não entender o que é o significado da palavra de Deus. E eu quero que também você note essas referências aí, ó. 2 Crônica 15, 3 e 1 João 5, 20, mostrando que Jesus é Deus. E Hebreus 7, 12, havendo mudança de sacerdote, há uma mudança na lei. Então, eu quero dizer para você que Jesus mudou toda essa lei. Hoje o que vale é uma nova lei. É a lei chamada Lei da Perfeita Liberdade em Cristo, que está escrito lá em Tiago. E essa lei tem 10 mandamentos: oferta, esmola, coleta, dádiva, serviço, ação de graça, pregar, ensinar, batizar e fazer discípulo. Eu convido você a olhar o site na apostila de princípio cristão, princípio bíblico da contribuição, onde você vai ver toda essa questão que foi abordada hoje, mostrando como era na lei, a graça e como é hoje, quais são os 10 mandamentos para a igreja. E também quero que você grave aí Gálatas 4, 24 e Hebreus 9, 9, mostrando justamente que o que acontecia no Antigo Testamento é uma alegoria do tempo presente. E eu quero deixar um alerta: quando uma pregação sobre o Antigo Testamento passa através de Cristo, nos dando um novo exemplo para a nossa vida, é de Deus.
Mas quando ela usa o Antigo Testamento direto para hoje, sem falar de Jesus, é maldito. Vou dar um exemplo. Se no Antigo Testamento matou um cordeiro, aí hoje eu digo para você que tem a campanha do cordeiro morto, que você tem que matar a sua dívida deixando dinheiro, isso é apostasia. Campanha, corrente, envelope consagrado ungido. Mas se eu digo que assim como se matava o cordeiro, Jesus foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você também tem que matar o seu ego para você ser uma nova criatura, fruto do Espírito, amor para contribuir, aí é de Deus. É como aquele relógiozinho de areia, ó, que é grosso, aí bem no meio é fininho e depois é grosso de novo. Todo o Antigo Testamento ele tem que afunilar lá na cruz do Calvário, e depois tem que abrir um novo leque falando dessas coisas. Eu espero que a graça do Senhor, o poder de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém.